Salve, salve pessoal, sejam todos bem-vindos ao Matemática para Todos. Aqui com vocês, professor Hélio de Mileto, em mais um encontro para falar sobre matemática. Então, lembrando que hoje é a continuação da correção na prova do Enseja de 2019, prova de matemática do Enseja 2019. Nós estamos hoje fazendo a quinta parte, o quinto vídeo, então, dessa correção. Então, se você não viu os primeiros vídeos, a primeira parte da correção, vou deixar aqui na descrição do vídeo o link das outras partes da correção para você ficar ligado e conseguir a aprovação no Enseja de 2020, que vai ser agora nos próximos meses. Então, sem demais, bora para nossa vinheta e começar a aula de hoje. Então, só lembrando, pessoal, que a nossa prova que a gente está corrigindo aqui, estamos na quinta parte. Hoje a gente abre a quinta parte da correção na prova do Enseja de Matemática de 2019. Lembrando que 2020 não foi aplicada a prova devido às circunstâncias da pandemia, e essa aplicação vai ser feita agora neste ano de 2021. Então, sem demais, vamos para a nossa correção dessa quinta parte da nossa correção então de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal aí, pessoal. Nós estamos chegando a uma marca bem interessante aí de quase 1000 inscritos. Vamos tentar bater essa marca aí. É, ative as notificações. Deixe ativado o sininho aí para receber a notificação dos próximos vídeos com a correção da última parte aí da nossa prova. Lembrando que se vocês quiserem, a gente pode fazer a correção na prova do ensino fundamental também, tá? Então deixe nos comentários se é o interesse de vocês aí a gente fazer a correção na prova do Enseja de 2019, a última aplicação do nível fundamental também, tá, pessoal? Então, aqui vamos para a primeira questão, então. Questão 51. Um pedreiro mede na planta de uma casa a distância de 8 centímetros entre duas vigas. A escala indicada na planta é de 1 para 50. Ao construir a casa, quantos metros deve ter a distância real entre essas duas vigas? Então, pessoal, desde a primeira questão que a gente está fazendo dessa prova aqui, eu tenho utilizado com vocês aí a técnica de pegar um texto, né, e esse texto a gente transformar, a gente vê as informações através de tabelinhas. Então, vamos manter essa relação aqui, ó, que nos coloca isso aqui, ó. Tipo, nós temos uma escala que tem uma informação no desenho e é a informação desse mesmo valor na escala real de construção. Então, no desenho, ele fala que 1 centímetro equivale a 50 centímetros na escala real. Então, é isso que significa a gente trabalhar com escala de mapa, escala de plantas, essa escala que a gente está colocando aqui. Então, para cada 1 centímetro no desenho que foi feito, ele equivale a 50 centímetros na escala real de construção, tá? Então, nessas condições, ele pede 8 centímetros no desenho equivale a quantos centímetros na construção real? Então, aqui a gente mede x. Aqui a gente tem uma relação diretamente proporcional. Nós temos uma regrinha de 3 aqui, né? No qual a gente já viu nos exercícios anteriores que 1 tá para 8, assim como 50 é proporcional a x. E a gente escreve essa relação aí. Lembrando que quando a gente tem essa igualdade entre frações, a gente vai fazer o produto cruzado, no qual vai ficar assim, ó. 1 vezes o x, então o produto cruzado, o denominador de cima com o número de baixo da outra fração, e a gente vai cruzar essas informações. 1 vezes x tem que ser igual a 8 vezes 50. Daqui a gente tem que 1 vezes x é x, 5 vezes 8 é 40, e a gente acrescenta o zero no final. Então, x é igual a 400 centímetros. Já poderia marcar alguma das respostas aqui, ok, pessoal? No entanto, o problema nos pede o seguinte, ó, quantos metros equivale essa distância real? Então, ele está pedindo aqui, a gente fez a construção, encontramos o valor de x na escala em centímetros que foi dado no problema. Agora a gente só precisa converter essa escala de centímetros para metros e a gente tem a resposta do problema. Lembrando que 100 centímetros é igual a 1 metro. Então, se eu tenho 400 centímetros, eu vou ter, então, quantos metros? Eu vou ter 4 metros. Então, a gente converte aqui no final e termina a questão marcando a letra B
bem tranquilo aí. Então essa é uma questão de escala, basta a gente pegar as informações, coloca numa tabelinha, como sempre tenho feito aqui com vocês, compara o que está sendo feito, e depois a gente vê que a gente consegue cair numa regrinha de 3 aí, resolve a regra de 3, faz a conversão no final e matou a questão. Uma questão razoável, né? Lembrando que é sempre importante ter essas informações que a gente está colocando aqui, né? 6 centímetros é igual a 1 metro, acho que muitas pessoas sabem disso. Tem que levar essas informações para a prova, porque sempre tem essas questões na prova do Enseja. Tranquilo, beleza? Vamos para mais uma? Bora abrir a próxima aí, pessoal. Questão 52, então. Uma pessoa pretende passar 14 dias de férias em uma região litorânea. Para minimizar suas despesas, pesquisa 4 hotéis naquela região e escolherá se hospedar naquele com o menor custo de hospedagem. Em todos eles, esse custo é composto por um valor fixo, a título de taxa de admissão, mais o valor correspondente às diárias do período, como se observa na tabela abaixo. Então, mais uma questãozinha de tabela, que a gente tem que avaliar os dados ali, entender o problema e fazer a calculeira e ver o que precisa. Então, o hotel escolhido será. Então, aqui a gente tem a comparação entre 4 hotéis, o hotel A, B, C e o D. Tem uma taxa de admissão em cada um deles e o valor da diária com as suas relações ali. Então, o que a gente tem, pessoal? A primeira coisa que a gente tem que avaliar aqui é quantos dias de férias, né, a pessoa está querendo contratar. Então, ó, são 14 dias que a pessoa quer passar. Então, a gente vai calcular esses 14 dias nos 4 hotéis e vamos ver qual deles é o mais barato para nós aqui. Então, olhando o hotel A, o que a gente tem? A gente não tem taxa de admissão, a gente só tem o valor da diária. Então a gente vai pegar os 14 dias e vai multiplicar pelo valor de cada um dos dias. Então vai ser 14 vezes 400. Fazendo essa conta, o que a gente tem? A gente tem 14 vezes 4 dá 56. Acrescenta os dois zerinhos do lado, a gente vai ter 5.600. Então, no primeiro hotel, no hotel A, a gente vai gastar 5.600 reais para passar os 14 dias, ok? Vamos para o hotel B agora. O hotel B ele já tem uma taxa de admissão de 3.000 reais. Então, 3.000 reais mais o valor de cada diária. Então, como é que a gente vai ter aqui? Ó? A gente vai ter os 3.000, para a gente fazer de conta aqui, ó, vai ter os 3.000 mais 14 vezes os 150. Então, vai ficar assim, ó, 3.000 mais 14 vezes 150, que 150 é o valor de cada diária. Então, primeiro, lembrando, a gente sempre multiplica para depois somar. Então, eu vou multiplicar 14 vezes 150, a gente vai ter isso aqui, ó. Vai ter 3.000 que eu deixei paradinho, mais 2.100, que é o valor de 14 vezes 150. Agora a gente soma. Somando 3.000 com 2.100, a gente vai ter 5.100 reais. Então, esse por enquanto é a melhor opção que nós temos. O hotel B é o mais barato por enquanto, ok? Vamos avaliar agora os outros dois hotéis. Então, no hotel C, o que a gente tem lá? A gente tem uma taxa fixa de 4.700, sem cobrar as 10 primeiros dias. Então, se a gente ficasse 10 dias no hotel C, a gente ia pagar 4.700. Mas a pessoa quer 14 dias. Então, o que a gente vai fazer aqui de conta? A gente vai pegar os 4.700 mais 125 reais vezes 4, porque nos 10 primeiros dias está incluído na taxa de admissão. Passou dos 10 primeiros dias, aí tu começa a pagar a diária de 125 reais. Então, como vai ficar 14 dias, então são os 10 mais 4 dias. Então vai ficar assim, ó, 4.700 mais 4 diárias de 125 reais. Então, sempre multiplica primeiro para depois somar. Como é que vai ficar ali, ó? Vai ficar 4.700 paradinho, quietinho, não mexi nele, e multiplica 4 vezes 125, que vai dar 500. Então, agora a gente soma. 4.700 mais 500, a gente vai chegar no valor de 5.200 reais. Então, por enquanto, a nossa melhor opção continua sendo a opção B. Então, se fosse marcar, a gente estaria, por enquanto, na letra B. Mas a gente precisa avaliar o hotel D para ver quais as condições. Então, no hotel D, ele tem uma taxa de admissão de 4.900. Olha, isso aqui aparentemente não parece uma boa opção. Então, 4.900 é a taxa de admissão, sem
cobrança de diárias nos 7 primeiros dias. Então, nos 7 primeiros dias, tu vai ficar 7 dias no hotel D, tu vai pagar R$ 4.900. Mas a gente quer 14 dias. Portanto, a partir do 8º dia, a gente paga uma diária de R$ 100. Será que vale a pena ficar nesse hotel? Então, o que que a gente vai ter? Ó? A gente vai ter 4.900 mais, ó, o que que falta para chegar nos 14 dias, ó? Aqui estão pagos 7 dias, então eu vou precisar de mais 7 dias. Então a nossa conta vai ficar assim, ó. 4.900 para os 7 primeiros dias, mais eu quero mais 7 diárias para fechar os 14 dias. Então 7 vezes 100, e aí a gente vai ter o quê? A gente vai ter 7 vezes 100. Fazendo essa conta, o que que a gente vai ter, ó? 4.900, ó, lembra sempre, ó, sempre multiplica primeiro para depois de somar. Então, ó, 7 vezes 100 são 700, agora sim, agora eu pego os 700, são 7 diários ali, e somo com os 4.900. Como é que vai ficar? Ó? Vai ficar 5.600. Portanto, a gente fez as contas dos 14 dias nos 4 hotéis e a gente viu que o mais barato é o hotel B, né, que dá 5.100 para os 14 dias de férias, né? Então a gente consegue ver que o melhor hotel que ia ser escolhido é o hotel B. A gente marca a letra B e fecha mais uma questão tranquilo, sereno. Basta a gente ler as informações com calma, com tranquilidade, vê o que está sendo pedido, faz as continhas ali, compara e fecha a questão. Tranquilo, né? Essa foi uma questão assim, que eu achei bem tranquilo, que a gente está até acostumado quando a gente vai viajar, alguma coisa assim, a gente acaba fazendo, avaliando coisas, e a gente acaba fazendo essas contas aqui ao natural, então uma questãozinha aí bem interessante de ser feita. Vamos abrir a próxima? Bora abrir a próxima. Questão 53. No continente africano, houve uma série de guerras e revoluções causadas por razões diversas, religiosas, étnicas, políticas e sociais, entre outras, socioeconômicas, entre outras. O quadro apresenta o número de mortos em conflitos armados, bem como o de refugiados, isto é, pessoas que conseguiram migrar de seu país de origem para outro devido a esses conflitos, em alguns países da África, em determinado período da história. Então ali nós temos o nosso gráfico, né, os países, os refugiados e os mortos. Dentre os países com mais de 400 mil refugiados, o que apresenta o menor número de mortos, de acordo com os dados apresentados, é. Então, pessoal, mais uma questãozinha aí de gráfico, mais uma questãozinha de tabela, para a gente avaliar os dados que estão sendo colocados ali e ver, dentre esses dados colocados aí, o que satisfaz o que está sendo pedido no problema. Antes de mais nada, nós temos o quê? Ó? Nós temos duas perguntas a serem respondidas aqui, ok? Primeiro, ó, a gente tem que avaliar entre os países com mais de 400 refugiados. Então a gente vai ver aqui, ó, a gente tem uma tabelinha com uma coluna de países, outra de refugiados e outra de mortos. Então a gente vai primeiro ver os países que têm mais de 400 refugiados. Então, ó, o primeiro que nós temos é esse aqui, ó. Sudão é o primeiro que tem mais de 400 mil refugiados. Então, ó, tem 448 mil refugiados. Então, avaliando essa tabelinha aqui do meio, ó, a gente tem esses valores aqui. Ó. A gente tem Sudão, Ruanda, Somália e Libéria. São os únicos que passam de 400 mil refugiados. Agora, entre esses aqui, o que apresenta o menor número de mortes, então, ó, entre esses aqui, qual é aquele que tem o menor número de mortos? Ó? A gente olha aqui do lado agora, ó, só esses que a gente circulou. Ó. Sudão, 40 mil. Ruanda, 500 mil. Somália, 350 mil. E Libéria, 150 mil. Então, desses aqui, qual é o menor valor? O menor valor tá nos 40 mil ali, que é do país de Sudão. Aí a gente marca a letra D, bem tranquilo. Então, mais uma questão que eu acho razoável, né? Basta a gente ter calma, primeiramente, para ler o texto. Os textos muitas vezes são um pouco longos, são cansativos muitas vezes, né? Mas tem que se adeter ao que está sendo colocado no problema que está sendo exigido. Aqui exigiu duas coisas na questão. Primeiro, número de refugiados, uma coluna, então, e depois dessa avaliação, a gente foi para a segunda avaliação, que nos deu a resposta, a letra D, Sudão. Eu achei uma questão bem tranquila, basta a gente ter calma e tranquilidade para fazer essa prova, ok? Tranquilo? Vamos para mais uma? Bora lá, bora para mais uma. Questão 54.
Um caminhoneiro viajando pelo interior de seu país chega à cidade A. No tanque de combustível de seu veículo restam somente 10 litros. Seu destino final é a cidade D, e as distâncias entre cada uma das cidades A, B, C e D são indicadas na figura. Somente existem postos de abastecimento nas cidades C e D. O veículo consegue percorrer 5 quilômetros com 1 litro de combustível. Desejando fazer o percurso mais curto possível, mas sem ficar parado no caminho, o trajeto que ele terá que escolher para ir da cidade A até D é a distância a ser percorrida será respectivamente. Então, a gente está na cidade A, mas antes de olhar para o desenho, vamos avaliar isso aqui, pessoal. Ele está dizendo que o caminhoneiro ainda tem 10 litros de combustível. E ele fala também que com 1 litro de combustível, ele consegue percorrer 5 quilômetros. Então, a gente tem essa conta aqui, ó. Ele consegue de 10 litros vezes 5, que é o que ele consegue percorrer com 1 litro de combustível. Então, ele vai conseguir percorrer 50 quilômetros, é o que ele consegue percorrer com a quantidade de combustível que ele ainda tem no tanque dele. Então, ele quer sair da cidade A, onde ele está aqui, ó, e quer chegar até a cidade B. A primeira coisa que vocês devem estar pensando aí, né, é ir direto, né, pegar esse caminho aqui, ó. A gente tem da cidade A até D, ó, pegar essa distância aqui, ó. Mas se a gente pegar essa distância de A até passando por B e chegando em D, se a gente pegar essa distância aqui, ó, a gente vai percorrer 30 daqui mais 30 daqui, ó. Isso dá 60. Só que esse caminhão, esse caminhoneiro, ele consegue andar 50 quilômetros. Então, se ele for direto nesse percurso aqui, ele vai acabar ficando no caminho, porque na cidade B não tem posto de combustível. Posto de combustível só tem na cidade C e na cidade D. O destino dele é a cidade D, mas se ele for direto aqui, ele vai ficar sem combustível. Então é essa distância que a gente não pode percorrer, ok? Então só tenha cuidado esses detalhes aí. Eu vou tirar esse triângulozinho aqui para baixo para a gente avaliar uma coisinha, tá, pessoal? Porque a gente vai ter que passar pela cidade C aqui, ó, esse caminho aqui, ó, para poder chegar ao posto de combustível. Mas eu preciso saber quanto vale essa distância aqui, ó, porque se for maior que 50 quilômetros, ele não vai ter combustível para chegar até lá. Então, antes de fazer qualquer coisa, vamos tentar calcular a distância de A até C aqui, ó. Então, para a gente calcular a distância de A até C, eu vou tirar esse triângulozinho aqui para baixo, para a gente olhar ele melhor, ó. Então, esse triângulozinho aqui, ó, é um triângulo retângulo, tem um ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, a gente conhece um lado e conhece outro lado aqui, ó. Vamos colocar esses dados aqui para baixo, ó. Um lado aqui vale 30 e o outro vale 40. Então, é um triângulo retângulo. A gente pode usar o teorema de Pitágoras dele para calcular o valor de x aqui, né? Que é o valor que a gente não conhece, que é a distância de A até C aqui, ó. Se nós usarmos o teorema de Pitágoras aqui, pessoal, lembrando que quem não sabe usar o teorema de Pitágoras, aqui a gente tem no canal uma aula só sobre o teorema de Pitágoras. Dá uma olhadinha lá, vou deixar aqui no o linkzinho desse vídeo da aula de teorema de Pitágoras para te entender melhor o que a gente vai calcular aqui agora, ok? Então, a gente tem esse triângulozinho aqui e a gente consegue calcular a distância de A até C usando o teorema de Pitágoras. Lembrando que a hipotenusa é sempre a medida que está na frente do ângulo de 90 graus, ó. Tá aqui o ângulo de 90 graus, quem está na frente, ó, essa medida aqui, ó, AC. Então, o x é a minha hipotenusa. Então, a gente vai ter essa relação aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado, que é x ao quadrado, tem que ser igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, cada um dos lados aqui a gente chama de cateto, né? Então, vai ser 30 ao quadrado mais 40 ao quadrado. Fazendo essa conta aqui, o que a gente vai ter, ó? A gente vai ter 30 ao quadrado, vai ser 30 vezes 30. 3 vezes 3 são 9 e bota dois zerinhos aqui do lado. 4 vezes 4 são 16, 16 aqui e dois zerinhos, porque a gente vai levar o quadrado aqui também. Então, a gente vai ficar com isso aqui. Somando 900 com 1.600, a gente vai ter 2.500. Lembrando que para extrair a raiz quadrada, tirar o 2 aqui, a potência 2, a gente tem que extrair a raiz quadrada do outro lado. Então, a gente vai ter que x é igual a raiz quadrada de 2.500. Como é que a gente extrai a raiz disso daí agora, pessoal? Eu vou trazer aqui uma ferramenta para vocês, tá? Dá para se fazer de várias maneiras possíveis para extrair a raiz disso aqui, mas a gente consegue fazer usando propriedades de potência, como também tem aqui vídeos sobre isso no nosso canal. Então, ó, 2.500 é a mesma coisa que 25 vezes 100. Por que eu escrevi assim, ó? Porque agora eu vou usar uma propriedade de potência que nos diz que quando eu tenho uma multiplicação
dentro da raiz, a gente consegue transformar em duas raízes. Ó. Então, a gente vai ter que x é a raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 100. Isso fica mais fácil para mim, porque a raiz quadrada de 25 é 5 e a raiz quadrada de 100 é 10. Agora a gente multiplica esses valores, nós chegamos que o x é 50. Então, nosso 50 é a medida de A até C. Vale 50 esse valor. Então, se eu for sair da cidade A e ir até a cidade C, dá para ir? Dá, né, pessoal? Porque eu consigo andar 50 quilômetros com a quantidade de combustível que a gente tem. E na cidade C tem um posto de gasolina. Lá a gente consegue abastecer o caminhão. Beleza? Tranquilo, né? Então, agora indo da cidade C até a cidade D, ó, da cidade C até a cidade D, agora já tem combustível para ir. E essa distância aqui, pessoal, é o mesmo 50 lá de cima. Por quê? Porque se a gente pegar esse triângulo de baixo aqui, ó, ele mede 30 aqui como mede 30 lá em cima. E esse 40 é o mesmo 40 que mede aqui para baixo, ele mede para cima também. Logo, é um triângulo retângulo com os mesmos catetos, logo a hipotenusa tem que ser igual. Então, essa medida também mede 50. Portanto, pessoal, se a gente sair da cidade A indo até a cidade C, a gente andou 50 quilômetros, abasteceu o caminhão, daqui a gente vem e vai para a cidade C, gastando mais 50 quilômetros. E aí a gente chegou no destino que a gente queria, sem parar no caminho, conseguiu abastecer tranquilo, e a gente andou 50 mais 50, a gente andou 100. Logo, a gente chega na alternativa letra B. Eu vou de A até a cidade C, abasteço, depois vou para a cidade D, que é o destino final, e ando 100 quilômetros a distância que eu vou percorrer de A até D. Ok? Tranquilo, razoável? Se ficou dúvida aí no Teorema de Pitágoras, pessoal, lembra que eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima eu vou deixar o link para vocês darem uma olhada numa aula só do Teorema de Pitágoras. E aí a gente fecha e consegue abrir mais uma questão. Ok? Tranquilo? Eu achei tranquilo também isso daí, mas a gente precisa lembrar do Teorema de Pitágoras e tem também os triângulos pitagóricos também que facilitaria bem mais a nossa corrida aí para resolver essa questão. Então vamos abrir mais uma questão então. Então, questão 55. Um comerciante produz e vende lanches em uma lanchonete. No quadro, representou o preço unitário de cada lanche e a quantidade vendida de segunda a sexta. Então, mais uma questãozinha que tem gráfico, mais uma questãozinha, na verdade, com uma tabela, né, para a gente avaliar os valores que estão sendo colocados ali, ver qual é a pergunta do problema e resolver. Então, o comerciante pretende saber quanto arrecadou por dia, em média, para avaliar o lucro obtido com a venda dos lanches. Nessas condições, qual é a média diária arrecadada com a venda dos lanches? Então, aqui a gente tem uma tabelinha no qual fala a descrição do lanche, o preço unitário, quanto que custa o valor de uma unidade desses lanches aqui, e a quantidade que foram vendidas. Então, se eu quero saber a média diária, lembrando que isso aqui são valores semanais, vendas de segunda a sexta, e a gente quer saber a média diária. Então, para saber a média diária, a gente precisa primeiro saber quanto que ele arrecadou com todas essas vendas aqui. Então, para saber o que foi arrecadado de vendas nesse período avaliado, o que a gente vai precisar, pessoal? A gente vai precisar ver a quantidade vendida multiplicado pelo valor unitário. Então, ó, o pastel foram vendidas 61 unidades a R$ 4. Então, 61 vezes 4 é a conta que a gente tem que fazer aqui. Multiplicando 61 vezes 4, a gente vai chegar em quanto? A gente vai chegar em R$ 244. Foi a quantidade foi o valor que foi arrecadado na venda dos pastéis. Os risoles, a mesma ideia, pessoal. Risoles, ó, vendo R$ 3 o valor da unidade, foram vendidos 40 unidades. Então, 40 vezes 3, 3 vezes 4, são 12. Acrescenta o zerinho, a gente vai ter R$ 120 o valor arrecadado com a venda dos risoles. Cachorro quente, mesma ideia, R$ 6 o valor de um cachorro quente, foram vendidos 71 unidades, então 71 vezes 6, a gente vai ter R$ 426 foi o valor arrecadado com a venda dos cachorro quentes. Depois disso nós temos as empadinhas, né? As empadinhas, R$ 3 o valor de cada uma, foram vendidos 54, então 54 vezes 3, a gente vai chegar em R$ 162. Então, agora para a gente saber quanto foi vendido ao total, a gente pega esses valores e soma eles. Então, ó, colocando aqui a soma, a gente vai ter o quê? Ó?
Vamos somar todos esses resultados e a gente vai ter quanto que foi arrecadado nas vendas da semana, ok? Então, ó, vamos ali, ó, 4 mais 6 são 10, com 2 são 12. Então, vai 2 aqui e 1 lá em cima. Agora, somando 4 com 1 são 5, com 2 são 7, com 2 são 9, 9 com 6 dá 15. Então, vai 5 aqui e 1 lá em cima. Somando 1 com 2 são 3, 4, 8, 9. 9 é o valor aqui. Então, a gente viu que o que foi arrecadado na semana, a venda total da semana foi R$ 952. Esse é o valor lucro semanal. Agora ele quer saber quanto que foi a arrecadação, a média diária. Então, para saber a média diária, ó, ele vendeu de segunda a sexta. Então, de segunda a sexta são 5 dias. Então, se a gente pegar esse valor aqui e dividir por 5, a gente vai ter a média diária de lucro. Uma média diária, ok? Então, a gente vai ter essa conta para fazer, ó. 952, que é o lucro semanal, dividido por o número de dias que foi arrecadado esse valor aí. Então, vamos puxar para cá do canto e vamos fazer essa divisão. Então, ó, 9, quantas vezes o 5 cabe dentro do 9? Né? Cabe uma vez 5 dá 5. 9, tiro 5, eu vou ter 4. Ó, 4 é o resto menor que o 5, que o divisor. Então, a gente baixa o 5. Baixando o 5, a gente vai ter isso aí, ó. Agora, quantas vezes o 5 cabe dentro do 45? Lembrando a tabuada do 5, né? Isso aí dá 9. 9 vezes 5, 45. Então, o 45 a gente coloca embaixo e agora diminui. 45 menos 45, eu vou ter 0. Baixo 2 lá então, coloco um zerinho aqui do lado, coloco um zerinho aqui com a vírgula. Agora, pergunto de novo, quantas vezes o 5 cabe dentro do 20? Né? Cabe 4 vezes. 4 vezes 5, 20, diminui, resto 0, fechou nossa conta. Então, 952 dividido por 5, a gente calculou que deu 190 com 4. Como a gente está trabalhando com valores, com dinheiro, né? A gente pode colocar um zerinho aqui após a vírgula e a gente ficar com centavos ali. Então, ficou 190 com 40 centavos. É o que, pessoal? Isso é a média diária de lucro das vendas aí dos lanches durante a semana. A gente viu que deu um lucro de R$ 952. Dividindo por 5, que foi o número total de dias das vendas, a gente chegou numa média diária de R$ 190 com 40 centavos, o que nos dá a letra B. E terminamos mais uma questão que a gente precisa basicamente ter bastante atenção, bastante calma para ver os valores que foram dados do problema, avaliar o que está sendo cobrado e a gente consegue fechar a questão bem tranquilo aí. Espero que você tenha entendido essa questão. Eu achei ela bastante razoável. E a gente vai ficando, então, nessa questão aí hoje. Terminamos aqui nossa correção, nossa quinta parte da correção. Agora a gente precisa abrir a última parte da prova, que é a sexta parte, que a gente encerra essa prova aí. Espero que vocês tenham curtido. Deixe seu like aí no vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ative os sininhos aí para receber a notificação dos próximos vídeos. E espero que tenha colaborado com a formação de vocês. Espero que tenha ajudado. E nos vemos no próximo vídeo, que vai ser a última parte da resolução dessa prova. Grande abraço a todos, valeu pessoal e até a próxima.